Meu nome é Liberty. Para ser sincera, nunca fui fã de jantares em família, especialmente aqueles onde todo mundo finge uma proximidade que nunca existiu. Naquela noite, toda a nossa família estava reunida para celebrar o 60º aniversário da minha mãe. Havia velas, um jazz suave, guardanapos de linho dobrados como cisnes e, claro, minha irmã Miriam, já no centro das atenções, com seu colar de pérolas característico e aquele sorriso presunçoso que ela guarda para ocasiões em que pode lembrar a todos que ainda vive perto dos nossos pais, não em alguma base secreta e distante, como eu. Fui colocada na extremidade mais distante da mesa comprida, ao lado de um assento vazio que nunca foi ocupado. Miriam levantou a taça e, alto o suficiente para todos ouvirem, disparou: "Bem, pelo menos a Liberty apareceu desta vez." Estava começando a pensar que ela só existia em cartões postais. O riso ecoou, até mesmo dos primos que mal me conheciam para entrar na brincadeira. Eu sorri, porque sabia algo que ninguém mais naquela mesa sabia. Logo após a sobremesa, alguém passaria por aquela porta, e a forma como olhariam para mim, a forma como se dirigiriam a mim, mudaria tudo. Deixei Miriam desfrutar de sua piada, não precisava interromper a história dela. Aprendi, ao longo dos anos, que quando alguém está prestes a cair de cara no chão, você não o impede. Você se afasta e deixa a gravidade fazer o trabalho. Miriam sempre ganhava o pedaço maior do bolo. E não estou usando uma metáfora. No meu 7º aniversário, mamãe cortou o bolo de baunilha com rosetas cor-de-rosa e entregou a Miriam uma fatia de canto, daquelas com glacê extra e uma montanha de açúcar. A minha era um pedaço chato do meio, sem decoração. Lembro-me de olhar para os 2 pratos e pensar: "Ah, então é assim que funciona." Crescemos, e Miriam era a colecionadora de medalhas, a estrela dos recitais, a dona dos boletins pendurados na geladeira. Eu era mais quieta, sempre com o nariz enfiado em um livro, desenhando aviões nas margens dos meus cadernos, lendo sobre aviação enquanto Miriam aprendia a aplicar delineador. Ela foi ao baile com o quarterback, e eu ia ao hangar perto da cidade e me oferecia para ajudar a limpar velhos aviões agrícolas, só para estar perto de algo que voava. Não que eu não tivesse conquistas. Formei-me cedo, entrei para o corpo de treinamento de oficiais, tirei minha licença de piloto antes mesmo de poder beber legalmente. Mas ninguém na minha família via nada disso como algo digno de celebração. Você deveria pensar em algo mais estável, minha mãe disse quando entrei para a academia da Força Aérea. Pilotar aviões não é exatamente coisa de mocinha, meu pai murmurou, sem tirar os olhos do jornal. Miriam, por outro lado, casou-se com um corretor de imóveis local aos 22, teve seu primeiro filho aos 24 e se mudou para uma casa colonial recém-pintada a 2 quadras dos pais. Ela dava churrascos de 4 de julho e chás de bebê, postava fotos de família com roupas coordenadas e legendas como "grata pela minha tribo", e era sempre a primeira a comentar nas próprias postagens. Eu voltava para casa no Natal a cada poucos anos, quando podia. Na maioria das vezes, estava no exterior, às vezes em missão, às vezes treinando cadetes em desertos remotos onde o calor subia pelas botas e ficava nos ossos. Da última vez, trouxe uma foto emoldurada minha em frente a um jato, apertando a mão de uma general. Dei para minha mãe. Ela sorriu, disse que legal, e em 10 minutos, a foto desapareceu em algum lugar debaixo de uma pilha de correspondências. Ninguém nunca perguntou sobre o que eu fazia ou o que significava. Aprendi a parar de oferecer informações. No jantar, Miriam preenchia o silêncio com anedotas sobre vendas de bolos e dramas da Associação de Pais e Mestres, e eu apenas acenava, bebia minha água e me dissolvia na paisagem. Houve um momento que lembro como uma fenda sísmica, ação de graças, 5 anos atrás. Eu estava em casa em um breve recesso entre missões, usando meu uniforme porque não tive tempo de trocar antes do meu voo. Miriam me olhou de cima a baixo e disse: "Sabe, Liberty, essa coisa te deixa rígida. Você quer intimidar as pessoas ou só quer que elas pensem que você intimida?" Eu apenas respondi: "Chama-se presença de comando." Ela riu como se eu tivesse contado uma piada. O que ninguém via, o que eles nunca se deram ao trabalho de perguntar, era o quanto eu havia sacrificado para chegar até ali,
As noites em quartéis estrangeiros, a pressão das simulações de voo que te julgavam em milissegundos, o peso de tomar decisões em frações de segundo com vidas em suas mãos. Eu carregava tudo sem reclamar, porque não estava fazendo isso por reconhecimento. Mas estaria mentindo se dissesse que nunca quis que eles notassem, nem que fosse uma vez. Então, quando o convite para o aniversário da mamãe chegou, código de vestimenta formal, sala de jantar privada, RSVP obrigatório, eu disse sim. Não porque quisesse fazer parte da celebração, mas porque algo havia mudado. Um clique silencioso, como quando a porta da cabine se fecha. Eu não estava voltando para casa, eu estava vindo para fechar um capítulo. A primeira vez que alguém me saudou, quase me virei, pensando que era para outra pessoa. Foi durante o treinamento de oficiais, e eu tinha acabado de ser promovida a capitã. O aviador ficou de pé, olhos fixos, mão firme na testa. Eu acenei de volta, mascarando a incredulidade que florescia sob minha calma exterior. Passei a vida inteira sendo ignorada. De repente, esperavam que eu fosse vista, que fosse seguida. Quando cheguei a tenente-coronel, já havia me acostumado com o peso disso, não a pompa, não os títulos, mas a responsabilidade. Eu não comandava por ego, eu liderava pela frente, em exercícios de voo e em conversas difíceis a portas fechadas nas salas de briefing. Os pilotos sob minha supervisão sabiam que eu não era do tipo que dava ordens e sumia. Eu seria a primeira a levantar às 4 da manhã para fazer verificações de sistema antes do nascer do sol. Minha atribuição atual fazia parte de um programa de treinamento, preparando pilotos femininas de elite para operações táticas em alta altitude. Era extenuante, de alto risco e intencionalmente de baixo perfil. Eu não podia sequer divulgar a localização da base para minha própria família, não que eles se importassem. Quando o programa saiu na capa da revista internacional Aviation Technology, não enviei a edição para casa. Eu havia parado de oferecer vislumbres do meu mundo anos atrás, depois do incidente da foto no Natal, aquela que desapareceu debaixo da correspondência inútil. Eu havia traçado uma linha silenciosamente. Ainda assim, de vez em quando, a distância doía. No ano passado, depois de um ciclo de treinamento particularmente difícil, voei para casa para um fim de semana prolongado. Miriam deu um lanche de domingo. Ela tinha cartões com nomes para cada convidado. Ela nunca perguntou o que eu estava fazendo, e em vez disso, reclamou do trânsito perto do estúdio de pilates e de como o cachorro do vizinho não parava de latir para o novo Range Rover dela. Eu acenei e sorri. Aprendi a me encolher para o conforto dos outros, na maioria das vezes. Mas no mundo que eu havia construído longe deles, as pessoas se levantavam quando eu entrava nas salas. Elas confiavam no meu julgamento sobre aeronaves multimilionárias. Elas me apresentavam a oficiais visitantes com títulos completos e firme respeito. Eu não estava faminta por atenção, eu só estava acostumada a ser reconhecida quando eu havia conquistado isso. Então, quando o convite para o aniversário da mamãe chegou, em relevo dourado, irritantemente formal, não hesitei. Era a primeira vez em anos que me pediam para comparecer a algo que não fosse um funeral ou feriado. Talvez Miriam tenha insistido para que eu fosse incluída apenas para ver como a viajante estava esses dias. Tudo bem. Eu não planejava usar meu uniforme, mas na semana anterior ao jantar, recebi um pacote lacrado, uma atualização dos protocolos de treinamento conjunto, enviada por mensageiro, para revisão imediata. A entrega chegaria na noite do jantar. Enviei um e-mail ao oficial encarregado e disse para ele encaminhar para o meu hotel. Ele respondeu, por instrução do general Carlson, será entregue pessoalmente pelo tenente Jones. O general envia seus cumprimentos. Eu não discuti. Não era sobre provar nada, mas depois de 35 anos sendo o fantasma na mesa da minha própria família, eu não me importava com a ideia de alguém entrando naquela sala, olhando diretamente para mim e lembrando-os de que eu nunca estive perdida, eles apenas nunca olharam de perto o suficiente para ver onde eu havia pousado. O restaurante era um daqueles lugares com taças de vinho de mais e luz de menos. Uma música suave de piano tocava ao fundo, e a equipe usava luvas brancas como se estivessem manuseando diamantes em vez de pratos. Era o tipo de ambiente que fazia pessoas pequenas se sentirem importantes e dava a Miriam um cenário perfeito para brilhar.
cheguei precisamente na hora, nem cedo, nem tarde, vestida com um simples vestido azul marinho, saltos baixos o suficiente para me mover, cabelo preso, civil, nada ameaçador. O maitre me acompanhou até a longa mesa onde minha família já estava, quase na metade dos aperitivos. Recebi sorrisos educados de alguns primos, um aceno de um tio. Minha mãe mal levantou os olhos. Meu pai disse: "Ah, lá está ela", como se eu tivesse acabado de sair do estacionamento. Miriam se levantou para me abraçar, beijou meu rosto no ar e sussurrou: "Que bom que você conseguiu nos encaixar na sua agenda ultra-secreta." Eu sorri, é classificado, mas abrirei uma exceção. Ela riu alto demais, virou-se para a mesa e anunciou: "A Liberty voltou de onde quer que estivesse salvando o mundo." Mais risadas. Sentei-me na extremidade mais distante, ao lado do namorado de uma prima que tentou perguntar o que eu fazia, mas desistiu quando eu disse treinamento de aviação sem elaborar. Do outro lado da mesa, Miriam iniciou uma longa história sobre seu mais recente imóvel listado e como era exaustivo arrumar casas de milhões de dólares para pessoas que não sabiam dobrar toalhas. O vinho corria, e os comentários também. Em certo ponto, alguém perguntou a Miriam se ela já havia pensado em se mudar para fora do estado. Ela sorriu e disse: "Por que eu faria isso? Alguém tem que cuidar dos pais, nem todo mundo pode se dar ao luxo de desaparecer por anos a fio." Outra rodada de risadinhas, até minha mãe conseguiu sorrir para aquela. Mantive as mãos no colo e me lembrei de que a conversa fiada era apenas barulho, que essas pessoas não conheciam o silêncio de uma cabine a 30.000 pés, a disciplina de briefings às 3 da manhã, ou o peso de gritar ejeta, ejeta, ejeta com a voz firme. Eles não tinham que me entender, apenas não poderiam mais me diminuir. Chegamos à sobremesa, uma monstruosidade de bolo de 3 camadas que Miriam havia encomendado de uma confeitaria que usava folha de ouro comestível. Foi então que um garçom de terno se aproximou da mesa, inclinou-se para o centro e disse: "Senhorita Gonzales, a senhora tem uma visita no saguão." Ele pediu que a senhora se retirasse para um protocolo de entrega. A mesa emudeceu. Miriam ergueu uma sobrancelha. "Entrega? Você está esperando rosas?" Levantei-me calmamente. "Não, apenas documentos." Enquanto eu caminhava pela sala de jantar, meus saltos clicando no mármore, pude sentir os olhos deles nas minhas costas. Passei pelo sommelier, pelo anfitrião e virei a esquina. Lá, perto da entrada, estava o tenente Jones, uniforme de voo completo, botas polidas, postura rígida e respeitosa. Ele me viu, deu um passo à frente, alto o suficiente para que a voz chegasse à sala de jantar, bateu continência: "Tenente Coronel Gonzales, senhora." Entrega garantida. O general Carlson envia seus cumprimentos. O tempo não parou, mas tropeçou. Ouvi talheres pararem no ar. Um copo bateu com força na mesa. Mantive a continência um segundo a mais do que o necessário, então retribuí com precisão nítida: "Obrigado, tenente." "Pode se desfazer da continência." "Sim, senhora." Ele me entregou a pasta lacrada. Agradeci-lhe em voz baixa, acenei e me virei, certificando-me de passar perto o suficiente da sala de jantar para que vissem suas costas, ainda retas, ainda respeitosas, mesmo enquanto ele esperava que eu saísse primeiro. Quando voltei para a sala, a boca de Miriam estava ligeiramente aberta. Minha mãe olhava para a pasta como se pudesse explodir. Meu pai pigarreou, então pegou seu vinho. Voltei para o meu lugar, coloquei o envelope na bolsa e dei uma pequena mordida no bolo superfaturado. "Desculpem a interrupção", eu disse levemente. "Por favor, continuem." Mas ninguém continuou. A sala havia mudado, eles simplesmente não sabiam como se recuperar, e eu não lhes ofereci uma saída. O silêncio pode se estender mais do que o som. De volta à mesa, o ar estava tão denso que se podia cortá-lo com a faca de bolo de Miriam. Garfos ainda estavam suspensos no ar. O namorado da minha prima, que mal havia me olhado a noite toda, de repente estava sentado mais ereto. Minha mãe ajustou o cachecol, embora ele não estivesse escorregando. Meu pai pegou a garrafa de vinho, percebeu que estava vazia e serviu mesmo assim.
Miriam quebrou o silêncio primeiro. Bem, ela disse, forçando uma risada, isso foi dramático. Quem ainda faz continências fora dos filmes? A voz dela vacilou no final, como se nem ela tivesse certeza de que era uma piada. Eu não respondi. Eu não precisava. As únicas pessoas que se atrapalham depois de uma continência assim são aquelas que não sabem o que significa, ou aquelas que sabem e sentem seu mundo inclinar-se ligeiramente por causa disso. O garçom trouxe café fresco, mas ninguém o tocou. Meu tio perguntou se eu era realmente uma tenente-coronel. Ele disse isso como alguém que está experimentando uma palavra nova em uma língua estrangeira. Eu acenei, educada, mas firme, sim, senhor. Estou em serviço há 16 anos. 16 anos. Esse número pairou no ar mais do que qualquer outra coisa que eu poderia ter dito. Mais do que os anos que Miriam passou circulando quintais com um crachá de corretora. Mais do que o tempo que passei como uma nota de rodapé na minha própria família. Miriam levantou o guardanapo para enxugar o batom, mas suas mãos tremeram o suficiente para eu ver. Eu simplesmente não sabia, ela murmurou, olhando para mim, mas não de verdade. Ninguém nunca disse nada. Isso é porque você nunca perguntou, respondi gentilmente. Aquilo atingiu mais forte do que eu esperava, não porque foi incisivo, mas porque era verdade. Por anos, ela perguntou como você está, no mesmo tom que perguntava sobre o tempo seguro, distante, desinteressado na previsão real. Ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos e arrumou seus talheres. Minha mãe finalmente quebrou o silêncio. Por que você não nos contou sobre nada disso? Os programas de treinamento, o trabalho de oficial, poderíamos ter enviado algo. Inclinei a cabeça, como daquela vez que você enviou flores quando eu terminei a escola de voo. Ela piscou, confusa. Nós não enviamos? Não, mãe. Você enviou uma mensagem no Facebook que dizia fique segura e depois perguntou se eu poderia fazer um pix para Miriam para um carrinho de bebê que ela gostou. Eu não disse com veneno, eu disse como se estivesse registrando um fato, mas o efeito foi o mesmo. O rosto dela empalideceu ligeiramente, os lábios se apertando em uma linha fina. Do outro lado da mesa, uma prima sussurrou algo para o acompanhante. Outra prima rolava o telefone desajeitadamente, fingindo não ouvir. Ninguém pegou uma segunda porção da sobremesa. Miriam inclinou-se para a frente, os cotovelos de repente na mesa, a voz cortante. Você faz parecer que nós a ignoramos de propósito. Você escolheu desaparecer, Liberty. Você escolheu essa vida secreta. Nós não tínhamos ideia do que você estava fazendo. Eu não desapareci, eu disse calmamente, mas com firmeza. Eu apenas parei de perseguir pessoas que só me viam quando eu ficava parada. Aquilo atingiu algo mais profundo. Talvez um nervo que ela sempre soube que estava à flor da pele. Talvez uma verdade que ela não podia editar para a versão dela da história. Levantei-me, alisando meu vestido. Agradeço o convite, mas tenho um debriefing às 6 da manhã amanhã. Vou deixá-los para o resto da celebração. Minha mãe abriu a boca para protestar, mas nada saiu. Enquanto eu pegava minhas coisas, o tenente Jones, ainda esperando na entrada como uma estátua de precisão, chamou minha atenção. Eu fiz um aceno sutil. Ele deu um passo à frente e abriu a porta do restaurante para mim, em posição de sentido. Todos os olhos naquela sala me seguiram. Na metade do caminho pela porta, pausei. Não para me gabar, não para adicionar uma última palavra, mas apenas para existir, para ser vista. E me virei, não para Miriam, não para meus pais, mas para a mesa como um todo. Sirvo com pessoas que não precisam entender tudo o que fiz para me respeitar por isso. Eu costumava desejar que isso pudesse acontecer aqui. Parei de desejar. Miriam não disse nada. Não precisava. A sala falou por ela. Saí, os saltos firmes, a porta se fechando atrás de mim com um clique silencioso que pareceu mais definitivo do que se tivesse batido. O ar da noite lá fora estava mais frio do que eu lembrava, limpo e revigorante. Fiquei na calçada por um momento, observando o tenente Jones desaparecer em seu veículo.
Nenhuma continência desta vez, apenas um aceno, um entendimento silencioso entre pessoas que há muito tempo haviam parado de precisar de aplausos para saber seu valor. Deslizei para o meu carro alugado e me afastei do restaurante lentamente, deixando para trás as luzes douradas e as toalhas de mesa pesadas. Dentro daquela sala, eles ainda estavam se recuperando da verdade. Aqui fora, eu não precisava de recuperação e eu tinha clareza. Não tive notícias de Miriam depois daquela noite. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo uma de suas postagens performáticas nas redes sociais sobre perdão familiar e novos começos. Apenas silêncio. E, honestamente, aquele silêncio foi a coisa mais honesta que ela já me deu. Voltei para a base na manhã seguinte, antes do amanhecer. O mundo ainda estava escuro quando pisei na pista, prancheta na mão, o vento cortante no rosto. Uma nova rotação de cadetes estava em formação, se remexendo ligeiramente, inseguro se o frio nos ossos vinha do clima ou do peso do que era esperado deles. Eles se endireitaram quando me viram, não porque eu exigi, mas porque eu havia conquistado. Ninguém ali se importava com quantos primos eu tinha ou com a frequência com que ligava para minha mãe. Ninguém me perguntava por que eu não levava um namorado para o jantar ou por que nunca postava fotos de férias. Eles se importavam com minhas decisões em uma tempestade, com como eu mantinha uma equipe unida a 40.000 pés, com se eu era alguém em quem podiam confiar suas vidas. Eu costumava pensar que precisava da aprovação da minha família para me sentir completa. Não preciso mais. Algumas histórias não são feitas para serem entendidas pelas pessoas que nos viram crescer. Elas são feitas para serem oradas por aqueles que viram o que nos tornamos. Miriam provavelmente contará aquela noite como uma anedota engraçada algum dia, sobre como a irmã dela fez uma cena militar e deixou tudo estranho. Deixia. Eu não estou aqui pelos aplausos dela. Estou aqui pelo céu, pela missão e pelo silêncio que finalmente se parece com paz. Obrigada por ouvir a história de Liberty. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.